Bom, pessoal, essa é uma dúvida em que todo investidor tem. Vai chegar algum momento em que a bolsa vai sofrer uma queda, as suas criptomoedas vão começar a cair ou seus fundos imobiliários vão começar a se desvalorizar. Será que eu devo vender a minha posição? Será que eu devo me desfazer dos meus investimentos? Por mais incrível que pareça, essa é uma dúvida em que todo investidor tem, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Essa é uma pergunta em que todo investidor, em algum momento da sua trajetória, vai fazer para si mesmo. Então é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes de começar o conteúdo, eu peço a você, já deixe seu like, confira se você está inscrito aqui no canal e no final do vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo a sua opinião e também a sua experiência quanto a esse assunto. Então agora, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Muitas pessoas no começo acham que é difícil começar a investir, até que chega um certo momento em que elas descobrem que, além de começar a investir, é muito mais difícil tomar a decisão de vender ou não uma ação, um fundo imobiliário ou se desfazer de toda a sua posição. E uma coisa que você pode ter certeza é que esse momento vai chegar. Mas por que que sempre surge essa dúvida? Geralmente, pessoal, quando a gente começa a refletir mais sobre se deve ou não se desfazer de uma posição, é porque o momento, o cenário atual não está favorável para os seus investimentos. Como assim? Quer dizer então que quando o mercado cai, eu devo pular fora? Não. Em primeiro lugar, você precisa identificar o porquê que os seus investimentos estão caindo, estão se desvalorizando. É apenas os seus investimentos ou é o mercado como um todo que está sofrendo uma queda? É extremamente para você, investidor, saber identificar isso para não tomar alguma decisão equivocada, fazendo com que tu se arrependa depois. Quando você começar a investir, é preciso que você esteja ciente que existe um momento de curto, médio e longo prazo. E o ideal para todo mundo que começa a investir é visando o longo prazo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Saiu uma notícia dada pelo governo, onde essa notícia pode agradar ou não o mercado financeiro. Se por acaso essa notícia agrade o mercado, os seus ativos, como também a bolsa como um todo, pode sofrer uma valorização. Do mesmo modo, caso essa notícia não agrade o mercado, os seus ativos ou até mesmo a bolsa como um todo pode sofrer uma desvalorização, diminuindo a confiança do mercado no nosso governo. Isso é motivo para você vender os seus ativos? Isso é motivo para você se desfazer da sua posição? Não. É justamente aí que entra o que eu acabei de falar para vocês, a questão de médio, curto e longo prazo. Você nunca deve tomar uma decisão baseada em emoção, baseada em momento. Você precisa entender. Essa notícia impacta a minha empresa no curto, médio ou longo prazo. Se é uma questão de curto prazo, você vai olhar para a sua empresa. A sua empresa não perdeu os fundamentos, a sua empresa ela continua dando lucro, a sua empresa muitas vezes vai ficar mais barata, te dando a oportunidade de comprar mais ações, de melhorar a sua posição, de melhorar o seu preço médio, de investir mais nela. Então, muitas vezes, quando o mercado acaba caindo, não significa que é o momento para você entrar em desespero. E sim, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma oportunidade. Você precisa saber identificar isso, porque é isso que vai garantir o seu sucesso ou o seu fracasso na bolsa de valores. Tá, Fabrício, mas então quer dizer que eu não devo nunca, em momento algum, me desfazer dos meus ativos, mesmo que a bolsa caia? Não, pessoal. Eu vou falar agora da minha estratégia. Eu, quando comecei a investir, eu já tinha um plano bem fundamentado. Qual que era o meu propósito? E isso você deve ter. Propósito, planejamento. O meu propósito é um dia viver de renda passiva. Então, eu vou investir em boas empresas, empresas perenes, de setores que são cruciais para o bom funcionamento de uma economia de um país. E são essas as empresas na qual eu decidi investir, que elas pagam bons dividendos e dividendos com frequência, porque isso vai aumentar com que o meu fluxo de caixa sempre fique em movimento, fazendo com que assim que eu recebo os meus dividendos, junto com o meu aporte mensal,
eu já coloque junto os meus dividendos que eu recebi, mais o meu aporte, eu consiga comprar novas ações dessa empresa ou de outra empresa que esteja dentro da minha estratégia a um bom preço. E isso, com o longo do tempo, vai fazer com que vai chegar algum momento onde os meus rendimentos já vão ser suficientes para cobrir os meus gastos. Essa é a minha estratégia. Então você precisa ter uma estratégia. Por que eu falei tudo isso? Porque agora que eu vou entrar no ponto de falar para vocês se você deve ou não, ou quando vender um ativo. Por exemplo, dentro da minha estratégia, se uma empresa na qual eu decidi colocar dentro da minha carteira, ela está passando por um momento de dificuldade, onde ela vai ter que parar de pagar dividendo por um período de 1 ano, 2 anos, até 3 anos. É justamente nesse momento em que você deve parar e estudar se você vai continuar com ela na carteira ou não, se a sua estratégia for igual à minha, de um dia viver de renda passiva. Isso significa que aquela empresa deixou de ser boa? Não, pessoal, isso é algo saudável, isso é o correto a se fazer. Ao invés dela pegar e continuar pagando dividendos, ela pode usar esse dinheiro para melhorar a sua estrutura, para aumentar os seus ganhos, para investir nela mesma. Isso eu estou falando uma empresa que está saudável. Então, pessoal, mesmo isso não significando que a empresa passou a ser ruim, ela vai sim acabar prejudicando um pouco a minha estratégia. E é justamente nesse momento onde eu devo tomar a decisão de vender ou não. Você consegue perceber que é difícil tomar essa decisão de vender uma ação, um fundo imobiliário, que seja se desfazer de uma posição que você tem, porque você precisa identificar se aquilo é permanente ou se é de curto prazo. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele sofreu uma baita de uma desvalorização nesse ano. Ele caiu mais de 30%, pessoal. Isso é um choque, isso é um susto, principalmente para quem está começando a investir. Mas isso significa que a empresa deixou de ser ruim, que o banco vai quebrar? Não, pessoal. Você precisa entender o que levou ele a passar por essa situação. Quanto tempo ele vai levar para sair desse momento de dificuldade? Quando você começa a entender isso, você já vai conseguir chegar a um ponto de tomar aquela decisão de vender ou não. Eu decidi vender parte das minhas ações do Banco do Brasil. Eu assumi sim um pequeno prejuízo, porque o meu preço médio era bem baixo, tá, pessoal? Então, antes que alguém venha falar assim, ah, você vendeu no prejuízo. Não, pessoal, eu compro o Banco do Brasil desde que ele custava R$ 20. E hoje quase que ele voltou a isso. Chegou a bater praticamente R$ 20 esse ano. Agora já está valendo R$ 22, mais ou menos. Então eu decidi me desfazer de parte das minhas ações, não porque o banco se tornou ruim ou não vale mais a pena, mas é que eu sei, eu entendi, dentro da minha compreensão, que é bem limitada, eu cheguei à conclusão de que o banco vai demorando um pouco para conseguir reorganizar a sua estrutura, de fazer com que o banco volte a pagar aqueles dividendos que nós estávamos acostumados no passado. E como o dividendo faz parte da minha estratégia, vai me ajudar a aumentar os meus aportes, eu decidi vender parte das minhas ações e investir em outra empresa também boa, de um setor perene, em que esteja pagando dividendos com mais frequência. Você consegue entender que vender um ativo é uma questão muito pessoal, porque cada um tem uma carteira, cada um escolhe as suas ações, cada um tem uma estratégia. Então, o princípio de tudo é ter uma estratégia e saber se você está investindo para o curto, médio ou longo prazo. Nunca tome uma decisão baseada em emoção. Você vai acabar se decepcionando com você mesmo, seja nos seus negócios, seja na bolsa de valores, seja alguma coisa muito importante que você tenha que decidir para a sua vida. Nunca se deixe levar por notícias e por emoção. Seja extremamente racional, pessoal. Você precisa parar, sentar, estudar, fazer o dever de casa, porque senão você vai se decepcionar e vai ficar com o sentimento de ter tomado uma decisão errada, falha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curto, mas de extrema importância, porque é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, eu já peço agora, vá lá e me siga, @Fabrício Querati. Bom, pessoal,
esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual foi a sua experiência de tomada de decisão de vender ou não um ativo da sua carteira. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!